Todo ano, ruas inteiras se transformam em caminho de fé. Tapetes coloridos surgem ao amanhecer, procissões avançam em silêncio, e a Eucaristia passa no centro da cidade como um rei humilde. Mas pouca gente para e pergunta: de onde veio essa celebração? Como uma festa tão grandiosa nasceu? Tudo começa com uma lua e uma mancha escura. No início do século XIII, a Europa vivia um tempo de catedrais góticas, mosteiros silenciosos e intensa vida espiritual. A fé moldava calendários, cidades e consciências. A missa era o coração da cristandade, e a Eucaristia já era adorada com profundidade. Mesmo assim, faltava algo. Não existia ainda uma festa universal dedicada exclusivamente ao corpo de Cristo. A presença real era crida, venerada, celebrada no altar todos os dias. Mas não havia, no calendário, um dia inteiro para elevá-la ao centro da vida da Igreja. Foi nesse vazio litúrgico que surgiu uma jovem religiosa de Liege, na região que hoje corresponde à Bélgica, Santa Juliana de Cornillon. Juliana era priora de um convento ligado à vida agustiniana, formada na oração, no estudo e no recolhimento. Segundo a tradição, enquanto rezava, viu uma lua cheia marcada por uma mancha escura. A imagem a perturbou. Ela compreendeu aquilo como um sinal. Algo faltava na vida litúrgica da Igreja. Não era uma devoção privada que ela buscava. Era uma celebração pública, solene, para tirar do silêncio aquilo em que a Igreja acreditava com toda a força, que Cristo estava realmente presente no Santíssimo Sacramento. Juliana insistiu, com coragem, que a fé precisaria de uma festa própria. Uma festa para ser proclamada diante de todos. Mas visões não mudam o mundo sozinhas. E a história de Corpus Christi, desde o começo, foi também uma história de resistência. Juliana enfrentou incompreensão, suspeitas e demora. Em um tempo em que discernir experiências místicas exigia prudência, sua mensagem avançava com dificuldade. Ainda assim, ela encontrou aliados. Um dos mais importantes foi Roberto de Tourotte, bispo de Liege, que convocou um sínodo em 1246 e autorizou a nova festa para sua diocese. No ano seguinte, 1247, a celebração foi realizada localmente. Pela primeira vez, aquilo que nascerá como intuição espiritual tornava-se ato oficial da Igreja. A lua de Juliana começava a ganhar forma no calendário. Outro nome também se aproxima dessa história, Jacques Pantaleão, então arquidiácono de Liege. Ele conheceu de perto a causa de Juliana. Anos depois, esse homem se tornaria Papa Urbano IV. A semente plantada numa diocese local parecia destinada a atravessar fronteiras. Ainda assim, a celebração continuava limitada, e o tema da Eucaristia permanecia cercado de debates. A pergunta central continuava viva: como afirmar, com linguagem pública e universal, a fé na presença de Cristo no pão consagrado? É aqui que entra a tradição do milagre de Bolsena. Em 1263, na cidade italiana de Bolsena, um sacerdote teria duvidado da transubstanciação durante a missa. A tradição conta que a hóstia começou a verter sangue, manchando o corporal, o pano de linho do altar. A relíquia foi associada depois a Orvieto, onde ainda hoje ecoa na memória da Igreja. É importante dizer com honestidade: essa tradição é poderosa, mas os documentos da instituição de Corpus Christi não a citam como prova. O que ela oferece, acima de tudo, é força devocional. Um sinal que a piedade cristã nunca esqueceu. De Bolsena, a narrativa segue para Orvieto, onde o Papa Urbano IV se encontrava. Em 11 de agosto de 1264, ele promulgou a bula Transiturus de Mundo. Com esse ato, ordenou que toda a Igreja Latina celebrasse anualmente Corpus Christi na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. A decisão amarrava a Eucaristia, Trindade e vida pública da fé numa única linha litúrgica. O que antes fora clamor local tornava-se sinal universal. Mas havia urgência nesse gesto.
Urbano IV morreu apenas cerca de 2 meses depois. A festa nasceu sob a pressão do tempo, e talvez por isso mesmo tenha carregado tanta densidade histórica. A universalização, porém, não aconteceu de imediato. Como muitas grandes decisões da Igreja, Corpus Christi precisou ser acolhido, confirmado e celebrado ao longo do tempo. No início do século XIV, com Clemente V, no contexto do Concílio de Vienne, a festa foi reafirmada. Depois, no período de João XXII, ganhou impulso e forma pública, especialmente com as procissões eucarísticas. A solenidade passou a caminhar pelas ruas, não só como rito, mas como testemunho. Onde Cristo é levado em procissão, a fé deixa de ser apenas interior. Ela ocupa a cidade. Ela atravessa portas. Ela entra no cotidiano. Nesse momento, a tradição litúrgica chama outro gigante da Igreja, São Tomás de Aquino. A ele são atribuídos os grandes textos de Corpus Christi, entre eles o Pange-Língua, cujas últimas estrofes formam o Tantum Ergo, e a sequência Lauda Sion. Também se ligam à sua obra os Sacri Solemnis, de onde brota o célebre Panis Angelicus, e o Verbum Supernum, com o Salutare Hostia. Não são apenas belos cânticos. São teologia em forma de oração. Em cada verso, a Igreja tenta dizer o indizível, que o pão consagrado é presença real, mistério vivo, alimento de adoração. A partir daí, Corpus Christi se espalha por séculos e continentes. Em cidades europeias, as procissões ganham força ao redor de igrejas, praças e comunidades que aprendem a testemunhar a fé com o corpo inteiro. No Brasil, essa herança encontrou uma expressão própria. Aqui, a data reúne comunidades em missas, procissões e na confecção dos tapetes devocionais. Seriam feitos de serragem, sal, areia, flores, borra de café e tantos outros materiais. Não são enfeites apenas. São catequese feita com as mãos. Um evangelho em cores por onde Cristo passa. E há também a dimensão concreta da vida moderna. No Brasil, Corpus Christi não é, de forma universal, um feriado nacional. No âmbito federal, costuma ser ponto facultativo, enquanto estados e municípios podem decretar feriado local. Em 2026, por exemplo, a data cai em 4 de junho, uma quinta-feira. Parece um detalhe administrativo, mas ele mostra algo importante. Uma festa nascida no coração da Idade Média continua tocando presente, atravessando calendários, cidades e famílias. O tempo mudou. O mistério permanece. No fim, Corpus Christi é muito mais do que uma tradição bonita ou um costume antigo. É o resultado de uma visão que pediu escuta, de uma igreja que discerniu, de uma tradição que confirmou e de uma fé que não quis manter em segredo aquilo que acredita. Da cela de Juliana em Liege às ruas do Brasil, da oração silenciosa ao passo da procissão, a mesma verdade continua sendo proclamada: Cristo se faz presente no meio do seu povo. E quando a hóstia passa, o mundo inteiro é chamado a adorar. Viva Corpus Christi na sua cidade, missa, procissão, adoração e tapetes.